Minha vida vitoriosa, a lição 10, certo? Nós vamos aprender o que é ter uma vida vitoriosa biblicamente. Porque o que tem de igrejas ensinando o que é ter uma vida vitoriosa, mas de uma maneira meio distorcida. Para as pessoas acharem que ter uma vida vitoriosa é ser rico, é ter casa própria, é ter uma saúde impecável, é ter muitos filhos, é ter uma família grande, é ter um grande sítio, é coisas materiais, né? Então a gente acha que ter uma vida vitoriosa é ter vitória material. Mas então desde já eu já mostro que biblicamente ter uma vida vitoriosa não está relacionado a bens materiais, a coisas aqui da terra. Até o próprio Jesus falou, né, que não para a gente acumular tesouros aqui na terra. Não é no sentido de a gente ter o nosso foco só nas coisas aqui da terra, certo? Podemos ser ricos? Sim. Podemos ter dinheiro? Sim. Pode ter gente que está assistindo aí e é rico. E é pecado ser rico? Não é. Não é pecado ter dinheiro. O problema é quando o foco da sua vida está nisso. Ou então você achar que ter uma vida vitoriosa aqui na terra é ter conquistas aqui na terra. E não é. Certo? Então é algo muito mais espiritual. E como é que nós podemos ter uma vida vitoriosa? Primeiro, para ter uma vida vitoriosa, precisamos ter uma relação certa. Relação com o quê? Primeiro, com a nossa salvação. Tá? Então, todos aqui acreditam que são salvos, sim ou não? Sim? Amém. Então, isso é muito importante. Então, ter a relação com a sua salvação. Primeiro, você precisa acreditar que é salvo. É o primeiro ponto. Então, quando você tem essa certeza, quando você crê na sua vida espiritual, crê que Cristo te salvou, crê que Cristo é o seu Redentor e que você vai morar eternamente com Ele, isso já é um grande passo. Tá? Então nós podemos passar por doença, nós podemos passar por tribulação, nós podemos passar por tristeza, nós podemos passar por muitas coisas na vida. Mas quando você tem esse pensamento, não, eu sou salvo. Tudo aqui na terra vai passar. O que importa é a minha vida eterna. Então isso já é o primeiro passo para uma vida vitoriosa. Segundo, a tua relação com Deus. Como é que está a tua relação com Deus? Como é que está a tua intimidade com Deus? Você tem orado? Você tem ouvido Ele através da Bíblia? Através de pregações? Você tem cultuado Ele? Você tem reunido com a igreja para celebrar Ele? Exaltar? A tua vida é uma vida de oferta de louvor a Deus? Você tem agradado a Deus com sua vida? Então, é o segundo. Terceiro, a tua relação com Cristo. Como é a tua relação com Jesus? Será que você tem vivido de acordo com Jesus? Imitando Jesus? Sendo como Jesus? Tendo os ensinamentos de Jesus como a sua prioridade de fé, de prática, né? Guardando os princípios e ensinamentos de Jesus? Terceiro, como está sendo a tua relação com o Espírito Santo? Então nós estamos apontando a Trindade, né? E agora o Espírito Santo. Será que você tem dado lugar ao Espírito Santo? Será que você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Será que você tem guardado Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito? Que é o amor, a paciência, a longanimidade, né? A bondade. Então ser cheio do Espírito Santo é você praticar essas coisas. E buscar essas coisas. Buscar o Espírito Santo. É lutar contra a sua carne. Então a sua carne ela sempre vai ser tendenciosa às coisas ruins. É você lutar contra a sua carne para poder fazer reinar o Espírito Santo de Deus na sua vida, né? A ação do Espírito Santo de Deus ser mais firme na sua vida. Então tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, é rodar, é pular, é cair no chão. E não é. Ser cheio do Espírito Santo é você guardar o fruto do Espírito Santo. Pôr em prática o fruto do Espírito Santo que está lá em Gálatas 5. 5, né? Qual a tua relação com a Bíblia? Será que você tem lido a Bíblia? Será que você tem estudado a Bíblia? Será que você tem guardado os conceitos bíblicos? Também é outro ponto. Sexto, qual a tua relação com a igreja? Você tem frequentado a igreja? Você tem vindo aos cultos? Você tem se reunido com os irmãos?
E também é outra coisa que você tem que avaliar para ver se você está tendo uma vida vitoriosa. É você ter comunhão com a igreja. Penúltimo, com a sua família. Como é que está a relação com a sua família? Será que você tem vivido bem com a sua família? Será que você tem vivido harmoniosamente com a sua família? E por último, como é que está a sua relação com os seus inimigos? Aquelas pessoas que te querem mal, aquelas pessoas que falam mal de você, aquelas pessoas que te criticam, aquelas pessoas que querem o teu fim. Como é a tua relação com eles? Será que você ama eles? Será que você perdoa eles? O próprio Jesus disse, né, que qualquer um ímpio, ele consegue amar os seus amigos. Qualquer um consegue amar aquelas pessoas que estão próximas, a família. Agora, amar os inimigos, isso é divino. Isso só mesmo quem tem Deus no coração para fazer isso. Tá? Então, é por isso que é uma preocupação bíblica. Uma preocupação para saber se você tem uma vida vitoriosa. Então, se você já guarda tudo isso que eu disse aqui, então já é um grande passo, já é uma grande característica que você está tendo uma vida vitoriosa. Certo? Se você tem alguma área que eu citei aqui que está ruim, você viver ou manter, então procure se concentrar nessa área e assim você vai ter uma vida vitoriosa. Tá? E agora, pastor, eu tenho tudo isso aí, eu guardei tudo isso aí, tudo eu estou praticando, então uma bênção. Então vamos dar agora algumas dicas para você continuar tendo uma vida vitoriosa, para você não sair do foco, você manter o foco, manter a sua vida vitoriosa. Primeiro, você precisa obedecer a palavra. Tiago 1:22 nos ensina que nós não devemos ser ouvintes da palavra, mas também o quê? Praticantes. Então não adianta nada você conhecer a palavra e não praticar. Ser obediente a Deus, como diz em Hebreus 12:6, ele faz o quê para quem desobedece a Deus? Ele corrige quem ele ama, né? Ele açoita, então ele pune. Essa história de que não, Deus ele não nos castiga, isso é mentira, tá? Pelo contrário, são nós que ele castiga. Ele pune, ele nos disciplina, ele nos corrige. E Deus sabe onde aperta, tá? E a punição de Deus é dura. E ele faz isso com quem ele ama. Então quer dizer que os ímpios ele não castiga? A eternidade no inferno. Essa é a punição do ímpio. Agora a sua igreja, aqueles que creram nele, os salvos, Deus ele pune aqui na terra. Para quê? Para corrigir. Não é porque Deus é mau. É que nem um pai trata um filho. Castiga, bate, mas para corrigir, para que ele não cometa mais o erro novamente. Deus faz do mesmo jeito com a gente. Ele nos pune para que a gente não venha cometer o erro novamente e viva em comunhão com Ele. Em João 15:12, que mandamento importante que Cristo dá que devemos obedecer? Amar uns aos outros, certo? Então é um dos mandamentos de Deus, amar uns aos outros, certo? Então Deus ele não se agrada, Deus ele não habita em ambientes ou na vida de pessoas que vivem brigando uns com os outros, que não vivem em comunhão, em harmonia uns com os outros. De acordo com João 14:21, se eu obedecer os mandamentos de Cristo, isso mostra o que em mim? Que eu amo Jesus. Aquele que me ama verdadeiramente guarda os meus mandamentos. Então, quer uma forma de você demonstrar que ama Jesus? É obedecendo a Jesus. Tá? Então tem muita gente que diz que ama Jesus, mas não obedece a Jesus. Então isso não é demonstração de amor. A forma de a gente demonstrar amor a Jesus é obedecendo a Ele. Então a segunda forma que a gente podemos manter uma vida vitoriosa, tá? Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Isso é importante. Em Romanos 12:2 descreve para mim a vontade de Deus. Então, além de ser boa, a vontade de Deus é o quê? Perfeita e agradável, tá? Então, a Francisca soprou ali, vocês não ouviram. Perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, desde já, saiba que viver a vontade de Deus é a melhor coisa possível. Não queira viver a sua vontade. Viva a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável.
Em Salmo 66, 18, Deus não pode ouvir se a gente tiver o que no coração? Alguém respondeu? Iniquidade, vaidade, né? Em algumas traduções tem vaidade, na minha tradução tem vaidade, mas é a mesma coisa. Então a pessoa tem pecado no coração, tem maldade no coração. Então aquelas pessoas que são maldosas, pessoas que têm orgulho, pessoas que têm práticas pecaminosas, não adianta nem orar, porque Deus não vai ouvir a oração, tá? Então primeiro você tem que tirar essas maldades do coração, tirar a vaidade, tirar o orgulho do coração, para que Deus possa ouvir a oração. Terceiro, Tiago 1,5, Deus promete me dar o que se eu pedir? Sabedoria. Então é a melhor coisa. Salomão, ele foi muito sábio. Por quê? Porque ele poderia pedir o que ele quiser para Deus, e ele pediu a melhor coisa, que foi sabedoria. Então a melhor coisa que você pode pedir para Deus é sabedoria, porque com sabedoria você consegue vencer qualquer outra coisa. Você consegue passar aqui na terra por qualquer dificuldade, por qualquer situação difícil, só com sabedoria. Segundo Salmo 119, 105, o que serve de lâmpada para os nossos pés? A palavra de Deus. O que é lâmpada para os nossos pés? É porque ela vai iluminar o caminho. Os pés representam aquilo que nós andamos, então, ou seja, é o caminho. E a lâmpada para os pés é o que vai guiar esse caminho. E uma terceira coisa que a gente podemos manter para poder continuar tendo a vida vitoriosa é permanecer no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Então, nessa vida nós passamos por problemas, dificuldades. Muitos vão fazer pouco caso de nós e do Cristo. Mas se nós perseverarmos, o que é Timóteo, 2 Timóteo 2,12, nos promete no futuro. O que é que 2 Timóteo 2,12 nos promete? Reinaremos com ele na glória. Então tenha certeza disso, tá? Então vocês são príncipes e princesas de Deus. Por quê? Porque vocês vão reinar com o Senhor na glória. Então passe o que você passar aqui na terra. Lembre-se sempre disso. Lembre-se dessas palavras. Você vai viver eternamente com Deus. Então não se deixe abalar por qualquer coisa aqui na terra. Foque nisso. Permaneça em Cristo. Continue em Cristo. Não abandone isso de jeito nenhum. Se permanecer em Cristo, em João 15,5 nos promete o que na nossa vida? Muitos frutos. Teremos muitos frutos. Frutos bons. Então permaneça em Cristo, tá? Esse é o último estudo que eu estou fazendo aqui com vocês. Então eu vou, mas que vocês continuem mantendo tudo isso que vocês aprenderam aqui. Mantém firme, forte, até nós encontrarmos com Cristo na glória. Amém? Então, até mais.